Olá, começa agora mais um programa No Cafezinho. Dessa vez entrevistando o deputado federal Tadeu Alencar, do PSB, na presença de Renata Bezerra de Mello, nossa colunista também, e vamos falar sobre vários assuntos nacionais e locais. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde, Renata. Primeira vez de Tadeu aqui no cafezinho. É a primeira vez? É. Tenho a impressão que já Fui tinha vindo preterido outra muito vez. tempo, mas... Bom, na rádio você vai sempre. É verdade. Mas bom, Os últimos eram os primeiros. todo mundo quer saber qual é a de Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, cotado aí para ser candidato pelo PSB à presidência da República. Despontou nas pesquisas aí com 8%, 9%, 10%. Ficando à frente até de candidatos tradicionais, né? Como Ciro Gomes e Alckmin. Exatamente. Que já disputou a eleição, inclusive. Imediatamente, sem dar uma entrevista, sem aparecer na mídia, sem frequentar locais, como ele mesmo disse, ele já chega com esse índice e se torna o grande fato novo da eleição. Empolgou um pouco o pessoal do PSB no começo ali, mas também já criou algumas resistências, inclusive há quem diga que aqui em Pernambuco existe um foco de resistência porque o PSB quer se aliar, pretende ou pode se aliar ao PT. E existe uma conversa para o PSB apoiar também o candidato de Lula. Teve o lançamento de um manifesto, né, da bancada do PSB, incentivando, eu acho que dando corda para a consolidação da candidatura de Joaquim Barbosa. Você acha que ele está mais perto de decidir se vai ser ou não candidato, ou isso ainda vai levar um tempo? Eu acho que nós temos um tempo de calendário muito objetivamente considerado, que é o tempo das convenções partidárias. Agosto, né? Até dia 5 de agosto. O ministro Joaquim Barbosa, ele é indiscutivelmente o fato novo dessa eleição. Nós estamos aí há algum tempo, candidatos que estão há muito tempo colocados como candidatos, que não decolam, isso no campo mais conservador e no campo também de centro-esquerda. Fora a candidatura de Lula, que é uma candidatura que disparadamente mostra um vigor, uma força muito grande, nós não temos nenhum candidato arrasa quarteirão. Então, Alckmin, por exemplo, Alckmin governou São Paulo 4 anos, 4 mandatos, e está lá ali disputando. Hoje em São Paulo, Joaquim Barbosa já é o segundo. Ele tem Bolsonaro em primeiro e Alckmin em segundo, ou seja, ele já está na frente de Ciro Gomes e do próprio governador Geraldo Alckmin. Então eu acho... Isso pode mudar, esse dado que o senhor coloca, que em São Paulo ele já está em segundo, isso pode mudar ou flexibilizar a resistência do governador Márcio França, que é um dos polos do PSB, que tem essa dificuldade de apoiar Barbosa pela relação que tem com Geraldo Alckmin? Eu acho que sim. O que é que a gente está enxergando? Que, antes de responder sua pergunta, só para terminar aqui de responder a Daniel, eu acho que Joaquim Barbosa ele tem, primeiro, uma decisão do Congresso Nacional do partido, que definiu que o PSB, independente de uma candidatura própria ou de uma candidatura em aliança, ele estaria num campo de centro-esquerda, um campo progressista. Então, há uma definição do partido em relação à sua atitude na eleição de 2018, quer com a candidatura própria, quer em aliança. Então, ao invés disso parecer ser uma divisão desse campo, pelo contrário, ele reforça esse campo. Eu penso que na falta de uma candidatura, e tudo indica, não é o que a gente deseja, mas enfim, os fatos talvez tornem muito difícil a candidatura do ex-presidente Lula. De modo que, na ausência de Lula, você tem um processo completamente em aberto. E acho que o Joaquim ele vem fortalecer esse campo. Acho que a gente tem que ter uma visão aliancista, formar uma frente ampla de centro-esquerda que permita que ali na frente, qualquer das candidaturas que estão colocadas, a de Manuela Dávila pelo PCdoB, a do Ciro pelo PDT, a de Marina, a do PSB com Joaquim Barbosa também, por que não? Então, qualquer de nós que estejamos no segundo turno, isso ajuda a ter uma candidatura nossa desse campo no segundo turno. Porque nós estávamos vendo a candidatura de Bolsonaro aí correr lépida e fagueira, sem que a gente tivesse uma candidatura competitiva para enfrentar essa onda conservadora que, lamentavelmente, se traduz na candidatura, nesse momento, principalmente de Bolsonaro. Então, eu acho que o Joaquim Barbosa, ele surpreendentemente, e nem tão surpreendente assim, a gente quando foi conversar com ele lá em dezembro, os 8 deputados federais, nós já tínhamos ali aferições que indicavam que ele era competitivo. Por que era competitivo? Porque ele traz 2 ingredientes que eu acho que a sociedade brasileira
deseja que seja fortalecida no pleito de 2018, que é um corte republicano da política, desde 2013 que a sociedade reclama isso, ética na política, e também que você tenha alguém um pouco vocacionado para uma política fora desse eixo, não é fora da política, mas desse eixo tradicional, de candidatos que não trazem nenhuma esperança para a população. Acho que Joaquim Barbosa encarna a questão da meritocracia, a questão da vocação pública e também uma defesa muito clara da ética, que eu penso que ele vai encarnar picando o voto. Deputado, em função dessa questão dele ser uma pessoa fora desse contexto político, há muita gente já questionando, falando que o PSB está investindo numa negação à política, que seria contra os ideais de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, que ficou muito tempo, militou até chegar a disputar uma candidatura presidencial. Qual é a sua avaliação sobre essas críticas? Eu acho que isso não é pertinente, essa crítica, porque o ministro Joaquim, ele, embora não tenha nunca se filiado a um partido, ele sempre foi alguém com um olhar político muito claro nas suas posições na vida pública, como ministro do Supremo. 11 anos, ele teve posições avançadas, sempre teve uma visão de Brasil, encarna como ninguém esse debate sobre a desigualdade. Não é a questão racial apenas, mas o fato dele ser negro, que 54% da população brasileira é de negros e a grande maioria da população é de excluídos. Então, acho que ele junta essas duas condições. Portanto, quem sofreu na pele ao longo da sua vida, certamente, muita discriminação, é capaz, muito mais capaz de compreender a importância desse combate a essa desigualdade odiosa que há no Brasil. Então, eu penso que, no fundo, o Joaquim Barbosa, como ele vai picar voto do lado desse campo político e até de um campo mais conservador, ele termina ajudando as candidaturas do PSB, sejam aquelas que, como lá em São Paulo, têm afinidade com a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Em São Paulo, ele ser o segundo, num dado momento, isso vai ser bom para Márcio França, independente da performance do Alckmin. Certamente um candidato do PSB que vai apoiar o França em São Paulo, ele pode até nem apoiar Joaquim Barbosa, mas vai ser apoiado por ele, ou identificado com ele, pelo menos partidariamente. E vai nos ajudar nos estados em que há, não diria nenhuma resistência a ele, mas uma cautela, porque quer conhecer melhor as suas opiniões. Ele começa a falar no Estadão de hoje. Era isso que eu ia mencionar. Ele faz uma apresentação nessa matéria publicada no Estadão, um pouco das suas ideias. Existia uma grande expectativa sobre o que é que ele pensa, como é que ele pensa os grandes problemas do Brasil. E ele fala que é contra as políticas neoliberais, justamente pela questão das desigualdades do país. Isso já é um cartão de visita indicativo, no sentido dele topar o desafio e já começar a delinear um discurso aí? Eu acho que sim, é importante que ele faça isso, porque é óbvio que a opção dele por um partido que tem a característica e a história do PSB indicam que ele tem sintonia com o ideário programático desse partido. Ele, quando tivemos com ele em dezembro... Ou seja, é um sinal de que ele já está topando. Ele tem afinidade com a forma de ver as coisas que tem o PSB. Uma das questões centrais é essa, da desigualdade. Nós sempre defendemos um modelo econômico não intervencionista, que seja aquele Estado máximo, mas o Estado necessário, o Estado que se volte a enxergar o crescimento econômico no equilíbrio com o setor privado para permitir a gente enfrentar as desigualdades, os problemas sociais que são gravíssimos no Brasil, inclusive também do ponto de vista da soberania nacional, da manutenção dos ativos estratégicos como a Eletrobras. Então eu acho que ele tem toda a condição de, claro, precisa fazer um debate com o partido, mas também, em paralelo, um debate com a sociedade para se apresentar, além das posições que já teve ao longo da vida. Ele entrou também no partido, o partido fez questão de dizer ao presidente Carlos Siqueira que ele estava vindo, mas sem o compromisso imediato de ser o candidato. Então ele chega agora e sai de uma reunião do PSB e diz: eu não me convenci ainda de que preciso ainda me convencer, né? E aí gerou até... Tem algumas pressões familiares. Você está vendo, seu filho chegou a dizer, se ele não se convenceu ainda, como é que ele vai convencer os outros, né? Você acha que essa fala dele foi mais uma forma de deixar o PSB confortável para apresentar a candidatura? Ou, de repente, uma forma também de não queimar a largada um pouco? Eu acho que a gente está cumprindo o que foi pactuado e programado. Como desde a primeira manifestação dele, de que não havia nenhum compromisso dele de ser
nenhum compromisso partidário de aceitar a sua postulação, nós estamos caminhando. Acho que o primeiro passo é ele começar a falar e ele está começando a fazer isso. Ontem nós fizemos uma reunião da nossa bancada. Há um sentimento de que... Com ele ou sem ele essa reunião? Sem ele. Nós vamos ter... E aquela reunião com ele? Proximamente, não está ainda marcado o dia, mas está sendo trabalhado aí o momento. Mas essa será proximamente. O que é importante é que praticamente toda a bancada de deputados federais do PSB subscreveu esse documento, alguns não estavam em Brasília, mas é uma manifestação expressiva da bancada dizendo: ministro Joaquim, seja bem-vindo, venha se juntar a um debate que existe no partido, é importante você revigorar o projeto que em 2014 foi apresentado ao Brasil, encarnado primeiro por Eduardo e depois por Marina e Beto Albuquerque, mas esse projeto ele está atualizado, com pequenas adaptações, ele está pronto para que o ministro possa conhecê-lo mais profundamente e abraçá-lo e defendê-lo publicamente. Eu acho que seria um erro o nosso partido, que ali em 2014 teve a ousadia de lançar um projeto nacional, fugindo daquela polaridade estéril que já não responde aos problemas do Brasil, PSB, reapresentar, você abrir mão PSDB. de defender um projeto de país, PSDB, é no momento do primeiro turno que você ali discute as ideias. Por isso tem tantos candidatos, e eu acho que são legítimas todas essas postulações, mas espero que o PSB tenha candidato, que esse candidato seja Joaquim Barbosa e que ele Deputado, esteja no segundo turno. tudo bem, a aproximação com Joaquim Barbosa acontecendo. E as conversas com o PT? Porque antes da aparição de Barbosa na pesquisa Datafolha, existia um aceno do PSB à candidatura de Lula, que está preso. Claro, mudou o cenário. E ainda existe a intenção do PT de registrar Exatamente, essa candidatura. exatamente. Se Lula for candidato. E tem a expectativa de uma aliança aqui, PT-PSB, na Frente Popular, para apoiar a reeleição de Paulo Câmara. Tem alguma coisa marcada para bater o martelo com relação a isso com eles? Porque há quem diga, inclusive, que independente da candidatura de Joaquim Barbosa, o PT pode apoiar a reeleição de Paulo Câmara aqui tranquilo, sem essa contrapartida. Eu não vejo nenhuma contradição entre uma candidatura do PSB e uma aliança aqui em Pernambuco. Nós estamos com a Frente Popular aqui feita por diversos partidos, PDT, PCdoB, Solidariedade, PP, e nós queremos ter o PT e qualquer outro partido que queira e que compreenda que está sendo positivo o governo do PSB em Pernambuco, como foi com o Eduardo. Eu acho que está sendo Paulo Câmara, governador, concentrado no trabalho, competente, enquanto outros estados estão aí em petição de desequilíbrio, em petição de miséria, nós estamos atravessando a crise de pé. E acho que seria importante, porque a oposição não há dúvida nenhuma quanto a isso, embora alguns não gostem de ouvir isso, mas é a base do governo Temer. E nós temos essa afinidade de uma convergência daqueles que se opõem claramente ao governo Temer. Essa candidatura, portanto, ela, como disse, ela fortalece o campo de centro-esquerda, o campo progressista, essa pretensão hegemônica. Defende também que haja uma aliança no Estado entre o PT e o PSB. Defendo com toda clareza. Defendo e acho que será positivo. Tem uma conversa marcada nesse sentido com o pessoal? Eu não estou diretamente tratando desse assunto, mas acompanho a média distância e defendo que aconteça isso se a gente tiver a sabedoria, respeitando naturalmente as pré-candidaturas do Partido dos Trabalhadores, mas acho que a gente deveria enxergar mais ampla a importância de você fortalecer a candidatura de Paulo Câmara aqui e de uma candidatura de centro-esquerda, que pode até ser do PT, por que não? Nós vamos ver isso ali na frente. Ô, deputado, mas essa aliança com o PT, aqui é com o PT, o PSB, em Minas é com o PSDB, em Brasília, Hollenberg também tem o PSDB no governo. Então, essa candidatura nacional de Barbosa, como é que isso desestruturaria essas alianças nos estados? Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que uma coisa é você respeitar que regionalmente você possa ter alianças que fogem dessa candidatura nacional. Eu acho que o PSB é um partido que respeita. Isso foi respeitado, inclusive, em 2014. Alguns estados resolveram apoiar Dilma e essa opção foi respeitada. O PCdoB vai sair com Manuela Dávila e vai apoiar Paulo Câmara. Exatamente. Então eu acho que as alianças regionais, dadas as suas peculiaridades, elas são olhadas sob esse aspecto regional. Mas nacionalmente o que é importante é definir o campo político. Nesse campo, ali na frente nós vamos ver, é o Ciro que está bem, vamos de Ciro. É Marina que está bem, vamos de Marina. É o Joaquim Barbosa que está bem, vamos de Joaquim Barbosa. É o candidato do PT, Lula ou outro, vamos com o PT, qual é o problema? Agora, é preciso ter clareza do que é que essa candidatura significa.
É por isso que a gente tem muito claro que os pontos basilares desse projeto de um novo Brasil devem enfrentar a questão ética. Não há possibilidade disso não ser algo relevante, porque é isso que a sociedade espera, e naturalmente que o modelo de crescimento econômico, que não pode prescindir do setor privado, tem que ter segurança jurídica, tem que ter responsabilidade fiscal, mas tem que olhar não como um fim em si mesmo essa responsabilidade, mas combater a desigualdade, melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu acho que uma candidatura que tenha isso por princípio pode ser de qualquer partido. O importante é que seja desse campo político e com esse objetivo claro, porque se não houver isso, as coisas ficam sem sentido. Deputado, existe uma tentativa no PSB de fazer Joaquim Barbosa lançar essa candidatura até junho. Está avançado? Qual é a expectativa de vocês? Não, essa questão dos prazos, como eu disse, eu acho que a gente tem que ir cumprindo passo a passo essa caminhada. Uma semana depois de filiado, ele pontua da forma expressiva como pontuou, é um fato que deu uma grande trepidação no tabuleiro da eleição de 18. Nós vamos agora conversar com as bancadas, conversar com os governadores com quem não conversou, ter uma reunião com a executiva nacional. O PSB e o Brasil precisam conhecer o ministro Joaquim Barbosa. Eu acho que parabéns ao Brasil, que já teve um presidente sociólogo, já teve um presidente operário, uma presidente mulher. Acho que fará muito bem ao Brasil. Tem previsão de agenda dele aqui para Pernambuco em breve, né? Não que eu saiba. Pois é, o tempo se esgotou muito rápido, muito assunto para pouco tempo, mas ficamos por aqui em mais uma edição do No Cafezinho. Curtam, compartilhem nas redes sociais. Muito obrigado pela entrevista, Tadeu. Obrigado, Renata, e até a próxima.